Pessoal, vamos para mais um encontro, então, estudando aqui o Thomas Ogden, né, esse psicanalista norte-americano. Eu queria convidar vocês, quem não se inscreveu ainda lá no canal do YouTube, pode se inscrever, comentar, compartilhar, sintam-se à vontade, é de graça, e ajuda o projeto para que ele possa seguir adiante, tá? Vamos retomar a nossa leitura. A dinâmica segue sendo a mesma de todos os encontros. Quer falar? Ergue mão, abre o microfone e tocamos o barco, tá bom? Eu só peço para os colegas, só para fechar o microfone, mas na hora que pedir a palavra, pode abrir e tá tudo certo, porque senão fica dando uns ruidinhos. Feito. Vamos lá, então. O que você quer ser quando crescer? Diga-se de passagem, é uma frase bem winnicottiana, tá? O Winnicott trabalha muito com esse conceito. Concluirei relatando a experiência com um paciente que tem grande importância para mim, o senhor C. Paciente com paralisia cerebral. Começou a trabalhar comigo em psicoterapia 2 vezes por semana devido a um grande sofrimento e a intensos pensamentos suicidas por não ser correspondido em seu amor por uma mulher, a senhorita Z, que não tinha deficiências físicas. Descrevera como, quando criança, sua mãe jogara nele sapatos do armário dela, dizendo que era maneira de manter o monstro babão longe dela. O Sr. C andava dando passos intensos e desajeitados. Sua fala era mal articulada. Era um homem formado e tinha um exigente trabalho técnico, que executava muito bem. No decurso de nosso trabalho, fui me afeiçoando bastante a ele. A certa vez, quando gritou de dor, o muco escorrendo por seu nariz e as lágrimas por seu rosto, senti por ele uma forma de amor que mais tarde sentiria por meus filhos pequenos. Pessoal, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala de psicoterapias e muitos terapeutas, psicoterapeutas, quiçá psicanalistas mais contemporâneos, têm uma abordagem de sentir com ali, mais empática, tá? Então, quando a gente está lendo no Freud, a gente tem uma pegada bem diferente dessa questão. O Gabor Maté, no documentário dele sobre o trauma, ele cita um momento que ele abraça um paciente dele em crise, né? Então, há o contato físico como contenção, como continente. Estou usando uma expressão do Bion. Tiago, por favor. É legal você falar isso, Michel, porque eu, por exemplo, na minha clínica, eu costumo ser empático, apesar de também lidar dependendo da situação. E houve uma situação essa semana, inclusive, com uma paciente, né, com uma analisanda, que eu percebi que ela falava muito. A gente está beirando aí as 4 primeiras sessões, e ela ainda estava transbordando muito, falando muito. E aí eu percebi que isso dela falar muito é uma dificuldade de lidar com o silêncio. E antes eu estava sempre fazendo perguntas para ela, mas aí eu comecei a sustentar mais o silêncio. E aí que começou a apertar a coisa para ela. Aí a gente entrou na psicanálise. Então, muitas vezes não é só a empatia puramente, não. A gente deve realmente sustentar esse silêncio. O sustentar o silêncio é o lugar da dor, né? Ali, no caso, quando entra esse estágio de empatia, ele é um momento quando extrapola demais, né, Thiago? Quando tá muito sem borda, já tá muito avançado ali. É uma questão de continente. Mas isso que o Thiago muito bem pontuou,
enfim, conheço um pouco o Thiago, ele é uma pessoa bem empática, então acredito que está longe de ser aquela pessoa sádica, mas o silêncio, ele é a forma que faz com que a pessoa comece a falar. E aí a gente precisa lembrar uma coisa. Uma análise, se a pessoa não sentir, não vai funcionar. Às vezes eu gosto de falar isso para lembrar alguns colegas. A pessoa vai com um analista, com um terapeuta, e esse terapeuta fica lustrando o narcisismo dela. E depois vai embora. Vai funcionar? Não vai. Tu vai só alienar mais a pessoa. E aqui uma diferença conceitual de alienação. Usualmente a gente pensa na palavra alienação pela lógica marxista. Na lógica marxista, a alienação é separar. Uma pessoa alienada é separada. Para a psicanálise, principalmente para Lacan, a alienação é você estar junto, é estar fusionado. Então tu nota que a lógica muda. Para a psicanálise, uma pessoa alienada, ela está grudada, ela está vinculada. Um filho com uma mãe jacaré é um tipo de alienação. Uma alienação parental para a psicanálise não seria propriamente afastar do pai, mas sim fusionar-se com a mãe de uma forma que o outro não entre e o outro não castre. Tá? Então nota que tem essa peculiaridade aqui, ok? Perfeito, Carla. O documentário do Gabor Maté, como foi perguntado ali, é Sabedoria do Trauma, tá? Hoje vocês conseguem ver no canal do Gabor Maté, ele pede uma doação, mas é voluntária. É um trabalho bem bacana desse profissional. Com vários anos de trabalho juntos, seu desejo desesperado pelo amor de Z foi se transformando consideravelmente. E um dia o Sr. C me contou um sonho. Não aconteceu muita coisa no sonho. Era eu com minha paralisia cerebral, lavando o carro e desfrutando da música alta no rádio do carro. O sonho foi impactante. Pessoal, olha só na interpretação desse sonho aqui. Se eu for um junguiano, eu já vou procurar o que significa o carro, o que significa o som, eu já vou querer dar sentido. Para a psicanálise, eu vou querer saber o que é para você cada um dos elementos. O carro, para mim, pode ser uma questão de empoderamento fálico, o carro é a maquiagem do homem, que seja. Mas para outra pessoa, o carro pode ser uma coisa muito diferente. Uma pessoa que levou um acidente de carro, talvez ele pode estar lustrando e tentando reparar alguma coisa ali que ficou arranhada daquele acidente, que, né, como diz o whatever, não dá para saber. Então, entrar com esse não saber é importante. O sonho foi impactante. Pela primeira vez, o senhor C não apenas mencionava o fato de ter paralisia cerebral ao narrar o sonho, mas também parecia aceitar isso plenamente como parte de si. Eu era, com minha paralisia cerebral, haveria forma melhor de reconhecer e aceitar a si mesmo de maneira tão amorosa? Já não era o monstro que que um dia sentira ser. Nota que o Ogden não foca nos objetos do sonho, ele foca no sujeito. Quem o sujeito era naquele momento. Uma constituição e dando borda sobre o sujeito, não sobre os símbolos. Essa é a leitura que ele dá. No sonho, era um bebê, sendo alegremente banhado pela mãe, que cantava e se deleitava com ele. Com ele, exatamente como ele é. O sonho não era uma imagem maníaca de conseguir o amor de uma mãe inacessível. Fazia parte de sua vida cotidiana. Não, não aconteceu muita coisa no sonho. Olha que legal isso que ele está falando, vocês viram? Como que ele leu o sonho?
junto com o seu analisando? Ele fala de lavar esse carro, e olha a seguir como que ele vê. No sonho era um bebê sendo alegremente banhado pela mãe que cantava e se deleitava com ele exatamente como ele é. O sonho não era uma imagem maníaca de conseguir o amor de uma mãe inacessível. Fazia parte de sua vida cotidiana. Não aconteceu muita coisa no sonho. Não tive a menor inclinação por conversar com o Sr. C sobre minha compreensão de seu sonho. Disse-lhe que sonho maravilhoso para uma discussão detalhada desse trabalho clínico. Aí tem um artigo que a gente pode estar lendo depois, tá? Artigo de 2010. Ser capaz de reconhecer-se e aceitar-se ternamente do jeito que ele é, pode ser considerado a resposta desse paciente. Naquele momento, a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Quer ser ele mesmo. Pessoal, para a gente não estender muito sem falar um pouquinho, alguém gostaria de falar sobre a sua percepção até aqui sobre a leitura do Ogden? Vou seguir mais um pouquinho então. Vamos ver o que tem aqui. Rita, por favor. Eu acho que está fechado seu microfone, Rita. E para Ogden, o importante é o entendimento que o analisando tem do sonho, né? O que importa é o que o analisando entendeu ali no sonho, a percepção dele. Exatamente, a leitura do sonho. Mas nota que mais do que isso, o Ogden, ele não está preocupado aqui, Rita, com a questão de interpretar o sonho. Ele está com a ideia de chancelar o ponto de vista. O que a gente está falando aqui? Sim, entendi. A gente está indo para uma linha bem ferenziana sobre evitar o desmentido. Né? Então, no evitar o desmentido, a gente fica exatamente com o ponto de vista daquele sujeito. Tá? Então, de nada é capaz. Pessoal, olha que legal, a gente chegou já no final do artigo do Ogden. Bem mais rápido do que eu imaginava. Como eu estou me dando o luxo de ler com vocês, eu não lembrava que esse era o último trecho do artigo do Ogden. Olha que bacana. Mas aqui a gente pode aproveitar esse ensejo. Essa é uma das melhores formas de nós estudarmos autores. Chegar na referência dos artigos. Porque ali a gente começa a encontrar referências bibliográficas. Vocês vão encontrar alguns psicoterapeutas, naturalmente pela internet, que tomam muitas ideias para si. Mas quando a gente fala de uma psicanálise que precisa ter um escopo científico, é importante vocês citarem as fontes de vocês. Né? Quando eu estava no mestrado, meu professor disse, quando eu falei para ele, eu acho tal coisa, ele disse, tá, quem é que falou isso? Não, eu só acho. Dele, você não acha nada até o seu doutorado. Até lá você precisa ter fontes que embasam o seu ponto de vista. De alguém que já tem bastante vivência, de alguém que estudou e chancele o que você fale. Porque senão a gente fica vozes da nossa cabeça. Então observe aqui alguns autores que a gente pode estar levando para nós. Michel Balint, Michael Balint, Falha Básica. Esse é um livro muito importante. O Balint é ele quem faz qual capítulo desse artigo? É a página 21, Carla, no finalzinho ali, página 21. Ele não diz o número do capítulo. Então, a falha básica, quem é o Michael Balint? O Balint é um psicanalista húngaro. O título é o que você quer ser quando crescer. Nome do capítulo. O Balint, ele é um húngaro, Michel Balint, e a esposa dele, Alice Balint, eles são os Balints conhecidos, o casal Balint.
São eles que levaram Ferenc da Hungria para a Inglaterra. Esse texto aqui, A Falha Básica, é um texto muito interessante, um livro, na verdade, muito interessante de se ler. O Birman, eu não conheço ainda. O Bion, Aprender com a Experiência, ou seja, falou de Bion, falou de experiência. A gente estudou, inclusive, tem um curso lá do Bion que a gente fez. Chivitarese, esse também é um psicanalista na linha do Bion, é um italiano. A editora Blusher, aqui não está como Blusher, mas a Blusher tem aqui no Brasil obras do Chivitarese e são obras bem interessantes. Psicanalistas como Bion, Antonino Ferro, Ogden, Chivitarese são pensadores muito contemporâneos e eles falam muito dos dilemas que a gente está vivendo na contemporaneidade. Vale bem a pena estudar esses autores, tá? Se engana que a gente parou no Freud, né? Vamos um pouquinho para baixo. O Echel não conheço. Farben, Ronald Farben, esse psicanalista é muito peculiar. O Máximo Recalcati, nossa, Johanna, eu até esqueci do Recalcati, mas o Recalcati hoje o livro que eu estou escrevendo, a forma como eu escrevo, eu botei na inteligência artificial para perguntar com quem que eu escrevo parecido. E ela pegou e disse, o seu estilo é muito parecido com o Máximo Recalcati. Então, nossa, foi um grande elogio. Por quê? O Recalcati, ele tem uma forma de escrever que ele fala muito da clínica com a teoria. Então, ele mescla muito. Uma obra do Recalcati... Oi? Honra, né? Se comparado ao Recalcati, Não, ele é olha, maravilhoso. foi um elogio e diga-se de passagem, ele tem uma obra que eu acho fantástica, Johanna, que se chama Complexo de Telêmaco. Sim, eu tô lendo aqui. Comprei aqui em Roma e é maravilhoso, né? E aí eu comecei, para entender melhor a história do Telêmaco, eu comecei a ler de fato, peguei a Odisseia para ler, para entender a posição do Telêmaco, né? Que espera sempre a volta, o retorno do pai, né? É Ulisses, né? O pai dele, é isso? É. E aí ele faz essa comparação com o que tem sido vivido na sociedade contemporânea, né? A queda da figura paterna, né? Atual. Sim, os italianos chamam de declínio do nome do pai. É a expressão lacaniana que é utilizada. A gente pode pegar aqui no Brasil alguns autores que trabalham numa linha de me eduque, por favor. Né? De certa forma, o que a gente está trabalhando com Recalcati, com o complexo de Telêmaco? Aquele filho que espera a lei, que espera a castração. Né? E o Recalcati, ele tem essa característica. Agora, quando a gente vai adiante e a gente encontra o Fairbairn, esse também, Johanna, é um autor muito, muito interessante. O Fairbairn, ele é uma pessoa muito... Ele era um psicanalista muito introspectivo, porém extremamente empático. É o Ronald Fairbairn que reza a lenda ali, eu fiz um curso com o Saulo, e o Saulo dizia que o Fairbairn, ele botava no atendimento dele, às vezes, até uma mesa na frente. Ele era bem no canto dele. Então, tem uma história com analisando que ele chegou num determinado lugar de percurso, que ele pegou e disse, pessoal, olha só, meu analisando, enfim, acho que talvez seja a hora de iniciar um percurso com uma outra pessoa que seja mais expansiva. Nesse período, ele indica o Winnicott para o processo de análise. Então, nota como é interessante que ele não se coloca como alguém onipresente, onipotente. É bem bacana essa sensibilidade que o Fairbairn tinha. Tá? Então, é outro autor também muito interessante da escola inglesa. Esse aqui, tu vai conhecer aí na Itália, que é o Antonino Ferro. Antonino Ferro, ele trabalha muito com uma leitura na transferência. O que eu quero dizer isso para vocês? Um exemplo de algo que tem em um dos livros do Antonino Ferro. A analisanda chega no setting e ela pega e fala o seguinte, olha, eu acabei de presenciar uma cena horrível, ridícula, na verdade.
Tava uma mãe com uma bicicleta na frente e a filha indo atrás tentando alcançar ela. Eu achei aquilo horrível. O Antonino trabalha muito com interpretação na transferência. Então ele pega e diz: você acha, por acaso você quer me dizer que eu estou indo rápido demais e você não consegue me alcançar? É isso que você está tentando me dizer inconscientemente? E aí sim, ela chancela a devolutiva do analista. E aí eles passam a trabalhar sobre essa sensação de não conseguir alcançar aquele que está junto com ela. Então, essa é uma forma de interpretação na transferência. Quando a gente fala no setting, essa é a parte boa de ter muitos analistas para a gente trabalhar. Tu pode ir indo de um a outro dependendo a demanda que tu é solicitado. O Antonino trabalha muito com essa questão na transferência. Outros analistas vão muito para a história. Né? Como que era na sua época, você anda de bicicleta, como que era a sua relação com a mãe, vai muito para a questão da história. Então, nota que existem formas e direcionamentos. Agora, uma coisa muito importante a gente observar. Eu gosto de pontuar isso. O analista é composto pelo tripé sempre. A análise pessoal, a teoria e a nossa supervisão. Pensem o seguinte, pessoal. Se todo analisando de vocês está aparecendo com um problema de relacionamento, observem o que está acontecendo no direcionamento de vocês. Vocês não são folhas em branco, que às vezes, por uma questão pessoal de vocês, está afetando a escuta e está vendo todo mundo com um problema que na verdade não é do outro, é seu. Isso é ferência, né? É aquele que não está devidamente curado, não cura o outro. Ele usa o outro para tentar se curar no outro. Enfim, a gente vai mais um pouco. Esse senhor aqui dispensa a apresentação Freud, né? Mas a gente pode pensar o seguinte, uma indicação para vocês. Um podcast chamado Fashion Neuroses. Ele está na internet, ele está no YouTube, ele é da, acho que é Bella Freud, se eu não estou equivocado. Ela é a bisneta do Freud. É muito interessante que ela tem uma pergunta que a gente pode usar na nossa clínica, inclusive. O que a Bella Freud fala? Ela fala muito sobre por que você escolheu essa roupa hoje? Ela começa o podcast, que é como se fosse uma sessão de análise, porque a pessoa fica deitada num divã. Tu botou fastio neuroses, Carla. Eu acho que aqui a gente está falando de uma questão de alimentar. É fashion. Isso, teu corretor te traiu aí. Isso, corretor. O corretor nos ajuda bastante, mas também é bem traiçoeiro. Glenn ou Gabbard. Alguém aqui do grupo conhece Glenn ou Gabbard? Já tiveram a oportunidade de ler esse? Ele é um psiquiatra, na verdade. Ele é da psiquiatria psicodinâmica. Alguém já leu? Para que ele é bom? O Glenn ou Gabbard, ele trabalha muito com os grupos A, B e C. Ele não é que a gente vai diagnosticar, mas ele dá um contorno muito bom para estudar. Então ele traz o grupo A como um grupo, de certa forma, paranoico e persecutório. Né? Eu gosto de dar o seguinte exemplo baseado no Gabbard. Aquela pessoa, quando você está olhando para ela, aquela pessoa no grupo A vai interpretar o seguinte: ele quer me prejudicar de alguma forma. Ele está me perseguindo. Esse olhar não tem a ver com o emissor, mas tem a ver com o receptor e a forma que ele lê. O grupo B, histérico, borderline ou histriônico. Qual é a diferença da histérica para a histriônica, para o Gabbard? A histérica, ela é erotizada. A histriônica é aquela coisa mais vulgar e gritante. Essa é a diferença, a distinção que ele faz. O grupo B
é o grupo border. Então é aquele grupo nessa histeria, imagina que esse olhar pode ser, essa pessoa olha porque até me deseja. Então é uma questão meio sexualizada muitas vezes, o olhar que ela recebe, grupo B. E o grupo C é o grupo inibido e ansioso. É aquela turma que não fala muito. No manejo com o grupo B, tu tem que botar borders. Grupo C já não. O grupo C tu tem que ser mais afetuoso com esse grupo C. Ele é um grupo que fala menos, é um grupo que o olhar é interpretado como o que eu fiz de errado? Eu não quero errar, eu não posso errar. Reatividade, dramatização e introjeção. Perfeito, Thiago. Essa leitura que a gente pode fazer resumidamente dos grupos. Né? Vamos de novo aqui para os grupos que o Thiago muito bem resumiu. Grupo A, esse da reatividade, o grupo B, dramatização, e o grupo C, introjeção. Vamos um pouquinho mais adiante. Greenberg. Esse aqui, ele tem uma dupla, tem um livro muito bom, que é o Greenberg and Mitchell. Greenberg e Mitchell, eles separam a psicanálise em duas linhas, a clínica da pulsão e a clínica relacional. A clínica pulsão, talvez mais até da biologia ali nessa pulsão, a gente fala de um Freud, de um Lacan. Flertaria com o que a gente viu no Ogden, com uma clínica mais epistemológica. E a clínica da relacional, uma clínica mais ontológica, no qual ele coloca o Winnicott, no qual ele coloca a Klein, no caso dele, tá? Então ele trabalha com relacional e com o pulsional. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu conheço. Guntrip, eu li alguma coisa, mas eu não lembro dele agora. A Klein, que a gente já conhece. Laplanche, né? Laplanche e Pontalis. Pontalis era um grande filósofo, a propósito. Tá? O dicionário deles é magnífico. Aqui deve ser o Levine. Vamos ver aqui. Poderia aumentar a fonte? Posso. Melhorou? Vamos ver quem mais a gente encontra aqui. O Ogden que a gente viu. Estou vendo se tem mais alguém que é diferente e que eu tenha lido. Os que eu não li ainda eu não vou falar, pessoal. Para não falar besteira. Aí o Winnicott, que daí eu não vou nem falar, porque esse daqui para mim é livro de cabeceira. Mas enfim, acho que agora a gente pode voltar lá para o início, só para fazer um aparato geral do que a gente viu sobre essa psicanálise ontológica e epistemológica, e fazer aqui juntos pensarmos aqui. Deixa eu abrir um documento para nós falarmos aqui. Eu vou passar para vocês a leitura que eu fiz desse texto do Ogden. Vou escrever aqui junto com vocês, para a gente ir conversando e construindo juntos. Para vocês, como é que foi a leitura até aqui? O que vocês me dizem? Quais os insights que trouxeram? Vamos trocar figurinha aqui para não ficar o monólogo. Alguém gostaria de apresentar um ponto de vista? Eu estou com a sensação que a Cristiane não veio hoje, porque senão ela já teria falado alguma coisa. O Thiago deve estar em trânsito, porque normalmente também fala. Aos pouquinhos a gente vai conhecendo cada um. A Rita não tem pergunta? Né, Rita? Aos pouquinhos a gente vai conhecendo mais ou menos cada um dos colegas aqui. A Johanna aparece dizendo o que eu estou lendo, pegando um livro e desmembrando em outros. A Johanna, se a gente aparece uma semana lendo o Ogden falou que existe o Bowlby, ela começa a ler o Bowlby. Se o Bowlby pega e fala que, olha, é muito bacana ler o Antonino Ferro, a semana que vem ela está lendo o Antonino Ferro. Se o Ferro fala sobre mitologia japonesa, tá ela lendo sobre a Amaterasu. Tô. Eu fico pulando. Se isso não é obsessão, eu não sei o que é. Mas enfim, eu compreendo. A minha vida é esse eterno.
Quando eu descobri a associação livre, eu mudei e passo a não chamar mais de TDAH. Para mim, agora é associação livre. É a forma que eu gosto de Eu dizer. também, É. me fico assim mesmo. Não, Michel, eu estava lendo aquele artigo on the Analytical Third do Ogden, sobre o terceiro analítico, né? Que é aquilo que eu tinha comentado com você, do campo analítico que tem entre o par, né? O analisando e o analista. E estou achando sensacional, está me ajudando a entender melhor essas dinâmicas que podem surgir, né, no setting que eu tinha trazido, né, de o analista sonhar os sonhos não sonhados do analisando e talvez vice-versa. Estou tentando entender se a recíproca é verdadeira. E ainda estou me familiarizando com essa forma de ver do Ogden, o setting. O terceiro analítico é bem revolucionário do Ogden, tá? Ele traz, da onde que é a lógica dele? Ele traz o Bion, porque o Bion fala muito do campo, né? Quando a gente está lá na supervisão, e muitas vezes está todo mundo falando, nós estávamos tratando um caso que era de um jovem, de um pré-adolescente, e tinha os pais que estavam sempre juntos com o analista a algumas sessões. Vamos lá, 4 sessões, vinham os pais e conversavam com o analista. E aí nós estávamos falando de processos paralelos, nós estávamos falando de campo, isso é Bion. E durante aquele encontro, estava todo mundo querendo falar junto ao mesmo tempo. E aí, o que a gente faz? A gente interpreta o que o campo quer nos dizer, isso é Bion. O Ogden vai para essa linha. E a gente pega e diz, vocês conseguem observar que assim como está acontecendo lá na clínica, pai e mãe falando, pai fala, mãe fala, criança fala, o outro fala, ninguém se escuta. E isso é um padrão que na supervisão não era comum. E não é comum na nossa supervisão. Quem faz parte lá, estamos em 25 pessoas, sabe que não é comum isso. O Thiago está ali para confirmar, já que está desde o início conosco. Acho que o Thiago lembra desse dia, né, Thiago? Não é nem um evento esotérico, não. É esotérico no sentido de de que é algo fora. Né? Nota que, inclusive, né, fica a dica etimológica sobre qual é o lugar de um ex. Ex vem de exo é fora. Então, se você tem um ex, pense na raiz da palavra, o que ela quer dizer para você. Tiago, por favor, eu acho que tu abriu ali para falar alguma coisa. Não? Ou foi outra pessoa que abriu? Não sei. Rita, por favor. Nesse texto que nós lemos aqui até agora, que eu vejo assim, importante, no SENTE, o analista, ele usa a epistemologia e a ontologia. A epistemologia tem o seu tempo, né, do saber, da técnica, e tem a hora de chancelar o analisando, de acolher. Não sei se é isso. Sim, acho que esse é um aparato, um apanhado geral que a gente pode fazer. A gente não trabalha exclusivamente... Sim, Diego, nós falamos ontem do terceiro analítico do Ogden mesmo, né? E aí, a gente pode pensar da seguinte forma. Quando a gente fala da ontológica, eu vou fazer a minha leitura, tá? Ele cita aqui na ontológica o Winnicott. Eu me arriscaria a colocar o Ferenczi, porque quando eu leio o Ferenczi, eu leio um autor muito parecido ali, tá? Também concordo com você, conferência. Isto. Então, se eu for estritamente pelo Ogden, a gente ficaria aqui no Winnicott. Quando a gente fala da linha ontológica, a gente está falando muito de Heidegger, talvez eu até escrevi errado aqui, de Heidegger. Aqui na ontológica, a gente está falando de uma pessoa que precisa primeiramente existir. Essa é a lógica da clínica. Eu preciso existir. Então a gente está falando de uma clínica mais
narcísica. Lembrando, transtorno de personalidade narcisista não é psicanálise. Falou de transtorno, a gente está falando de psicologia. Psicanálise não trabalha com transtorno. Narcisismo, para a gente, é uma fase constitutiva. Autoerotismo, narcisismo primário, narcisismo secundário. Perfeito. Então, na ontológica, muitas vezes, algumas vezes, a gente vai ter até uma clínica da agonia na ontológica, vocês vão notar isso. A agonia vem do Ferenczi. O que é a agonia? Quando a gente fala de agonia, a gente está falando de algum trauma que antecede o próprio ego. Por isso que algumas pessoas falam de clínica do vazio. Porque ela antecede o ego. Então aqui a gente está muito na linha ontológica. A escuta aqui é muito maternal. É uma escuta de eu chancelo. Lembra que o Ogden falou ali? Poxa, que sonho bacana. Uhum. Eu não estou pegando e dizendo, olha, talvez não seja isso. Uhum. Porque aqui eu estou trabalhando numa lógica de construção. Construção de confiança, né? De identidade, porque eu preciso existir, e a partir daí a gente vai para esse lugar de eu existo a partir de agora. Então, se a gente vem numa linha epistemológica, ele não fala do Lacan, o Ogden, ele fala só do Freud, e eu me dou o luxo de colocar aqui o Lacan, porque na Inglaterra o Lacan não é muito comum. Existe até um mito na Inglaterra que diz que o Lacan está muito atrelado à questão de suicídio. Tá? Tem uma certa lógica, porque se tu tá com um paciente psicótico, tu não pode ir pro lado da metáfora. Psicótico não produz metáfora. Né? Então, na linha ali, os ingleses não são muito afeitos ao Lacan. O Lacan chega aqui no Brasil de forma muito forte, porque na década de 60 nós estávamos naquele movimento ali, meio ditadura, e então a lógica que chega até o pessoal de São Paulo, Maria Helena Chauí, Beth Milan, e essa turma começa a escutar o Lacan como, opa, o Lacan é o cara que saiu da IPA. O Lacan é um cara que não obedece o pai. O Lacan é o cara contra a cultura. Lembra que em 1968, né, lembro como se fosse ontem, saudade daquele tempo, né? Então, em 68 tem esses movimentos de contracultura muito forte, efervescência. O Lacan chega e nesse núcleo de São Paulo se dissemina para o Brasil de forma muito forte. Mas saibam que Lacan hoje, o epicentro mundial fica aqui na América do Sul. A Argentina tem o Alfred Edelstein, que é o papa do Lacan na contemporaneidade. Mas enfim, aqui, Freud, voltamos para cá. Essa clínica, meu TDAH, ó, eu falo de uma coisa e de repente grudo vai para outro lugar. Voltando. Freud, a gente fala de uma clínica de desejo. Então, se eu não existo previamente na ontológica, eu não vou conseguir desejar. Eu preciso previamente existir. Então, existo para depois desejar. Essa clínica é uma clínica edípica. A gente pode pensar aqui na lógica do raciocínio 3-2-1 que o Saulo Durso fala. O raciocínio 3 é esse da criança, mãe, bebê. Na ontológica, o raciocínio é a díade do seio bom, seio mal da Klein, ou a clínica do 1, que é o do Winnicott, do existir. Então, nessa lógica aqui, a gente já vai para uma clínica de angústia. Por que angústia? Angústia é aquele ponto basilar que a gente chega para se construir. Na epistemológica, a angústia ela tem um peso muito forte e muito importante. A gente vai se angustiando e a partir daí, detalhe, angústia não se interpreta, ela é pulsional, tá? Então essa clínica é a clínica do desejo. Se a gente visitar aqui o Zélico Loparic, ele vai dizer que a mãe é cama, objeto de desejo. Na ontológica, o Loparic diz que mãe é colo. Colo por causa do holding, sustentação. É o cara que nasce aberto e o colo começa a fazer com que ele se integre. Então, nesse lugar aqui, a escuta é mais paternal. Paternal. Nesse lado epistemológico, a gente tem uma escuta da desconfiança.
desconfiança do inconsciente. Inconsciente é ambevúcio, sujeito que não sabe que sabe. Então, na escuta paternal, a gente está falando daquela escuta dessa desconfiança do sujeito que não sabe que sabe, e por isso que a gente vai questionando. Tá, mas me fala um pouquinho mais sobre isso. Você nota que surge uma ambiguidade aí? Só que para a gente chegar aqui, ele precisa existir. Então, leiam com calma, umas 4, 5, 6 sessões, quando for necessário, para não precipitadamente ir direto para uma desconstrução. Porque se o sujeito não tem o que desconstruir, normalmente pode dar ruim. Essa clínica aqui, muito do falso self e verdadeiro self, né? Muito existencial. E essa outra, dessa questão da mudança, o animal acomodado dorme. Então, acho que aqui a gente tem um resumo, mais ou menos o que o Ogden tentou nos falar, tá? De uma forma bem sintética, o raciocínio. Fechou muito bem. Eu gostaria de ouvir de vocês como que vocês perceberam, como que pode ser aplicado, o que vocês me falam aí do nosso percurso. Sustentar o silêncio? Parto do pressuposto, ou que souberam, aí é a leitura de quem escuta. Parto do pressuposto, então, que souberam tudo. Ou seja, totalmente o registro do imaginário. Né? Quando a gente tem tanta certeza, a gente está no registro do imaginário. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Pessoal, acho que é isso por hoje, então. Terminamos. O Diego ali no chat sugeriu a gente ir para o terceiro analítico. Eu compactuo, tá? Legal, Elisiane, tá no trabalho. Eu, felizmente, tenho o privilégio de trabalhar com o que eu gosto, então eu posso estar falando aqui um monte de besteira também, sem ninguém dizer para eu desligar o microfone. Então, pessoal, vamos pensar o seguinte. A semana que vem, na quinta-feira, Diego, a gente vai pelo terceiro analítico do Ogden. O que vocês acham? Acho que é interessante. Eu estou partindo do pressuposto que vocês conhecem o Bion e que vocês fizeram um curso lá com a gente do Bion, ou leram livros do Bion. Porque para a gente ir para o Ogden, é bem importante conhecer um pouco do Bion, tá? O Ogden eu já vi algumas pessoas falando que o Ogden é um pós-winnicottiano, mas para mim ele é um pós-bioniano, na forma que ele se apresenta, tá? Você vai passar a gravação? Sim, a gravação do que nós falamos hoje vai estar no YouTube, então peço para vocês se inscreverem lá, comentarem. Johanna, por favor. Não, Michel, que eu queria aproveitar, né, que a gente está aqui conversando, e aí surgiu essa questão de autores italianos, né, psicanalistas italianos, e eu estava gostando muito, estou lendo ainda esse livro A Babel do Inconsciente, que é escrito por 3 psicanalistas, um deles é uma italiana que se chama Simona Argentieri, e ela é tipo uma figurona da psicanálise aqui na Itália. É uma senhora atualmente, né? É uma idosa. E é brilhante, né? Esse livro fala da língua materna e as línguas estrangeiras na dimensão psicanalítica. E aí é interessante porque todo livro italiano sobre psicanálise, também tem um livro que se chama Síndrome de Stendhal, né, que é a síndrome que alguns turistas sofrem quando fazem viagens turísticas para, por exemplo, cidades como Florença, que é uma cidade muito rica em experiências culturais. Tá cortando para mim, tá cortando também para vocês? Johanna, cortou. Tá sim.
Parou tu falando da síndrome de Stella. Agora tá melhor? Vamos ver, tenta de novo. Tu falou da síndrome de Stella. Não, eu tava falando da síndrome de Stendhal, Ah, que é tá. um... Que Stendhal é o escritor, né? Stendhal é o o escritor. Sim, que ele é uma síndrome que se diz que muitos turistas, quando fazem viagens para cidades como Florença, são muito afetados pelo excesso de arte, de cultura que a cidade oferece. E então tem esse livro que se chama Síndrome de Stendhal, e aí essa analista Simona Gentieri faz também o prefácio. E, enfim, estou puxando aqui vários fios, mas o ponto que eu queria chegar bom, eu consegui convencer meu marido a iniciar a análise, e aí ele foi ter uma conversa com essa Simona Gentieri, né, e ela parece ser bem freudiana, ortodoxa, e eu achei interessante como que ela disse que o mínimo de sessões por semana deveriam ser 3 sessões. A IPA vem por esse lado e aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Psicanálise trabalha sobre essa ótica. Eu achei interessante porque, bom, eu não quero também expressar uma opinião como vozes da minha cabeça, mas me parece algo muito Que é a intenso. lógica? Quer que eu te falo a lógica? Sim. A lógica é a seguinte: se eu deixo para falar a cada 15 dias, quanto mais tempo eu levo para falar, mais eu fico falando de trivialidades, futilidades ou questões do dia a dia. Para que serve isso? Psicoterapia no sentido de regular e eu começar a observar e estar mais presente para eu contar o que eu estou vendo no dia a dia. Mas eu entro para estancar sangramentos. Serve muito para crises, meio bombeiro, como o Schwartz fala. Mas eu não entro em análise, porque para entrar em análise eu preciso chegar numa sessão e dizer, eu não tenho nada para te falar hoje. Porque aí eu começo a dar voz ao inconsciente. Então a lógica é essa. Quanto mais vezes mais encontros eu tenho, mais eu vou chegar naquela questão de eu não tenho o que te dizer. Porque está esvaziando. E ao esvaziar, eu começo a entrar em análise. Tá? Por isso que diz que psicanálise é caro. Agora, a gente vai para o Winnicott. O Winnicott, às vezes, ele levava sessões até meses depois. Então, nessa linha, a gente procura ouvir mais o brincar da pessoa, no sentido de, enquanto ela fala de que estava jogando futebol, eu tento escutar não ela jogando futebol, mas como ela joga futebol. Eu tento entender, quando ele fala de política que ele viu no Fantástico, eu tento escutar o que ele fala dele falando da política. Né? Então, por isso, daí a gente tenta dar uma questão de tupiniquim, porque para uma questão socioeconômica. Uhum. Tá? Mas a lógica é essa. Então, talvez eu deveria propor aos meus analisandos que a gente iniciasse com um mínimo de 3 sessões semanais, se seguir essa lógica. O que eu faço? Estou no Brasil e a questão socioeconômica é muito pesada. Então, o que eu faço? Aquela pessoa que chega para mim, eu quero fazer a cada 15 dias, eu pergunto, qual é o motivo? É dinheiro. Deu ok, vamos conversar aqui. Eu consigo te pagar tanto, tá. Vamos fazer semanal, então, com esse mesmo valor? Eu não atendo a cada 15 dias. Não atendo. Eu atendo uma vez por semana, eu sei que já é difícil. Em certos casos, eu atendo 2 vezes por semana. Tá? Em certos casos, 2 vezes. Mas o propor deixa em aberto, inclusive, tu diz que é uma forma de análise 3 vezes por semana e está tudo certo. Mas é essa a lógica que está por trás, tá? E eu também achei interessante o que tinha sido trazido antes, não sei se foi pelo Tiago, de que tinha uma paciente que falava muito, e aí a gente, na posição de analista, deveria apontar, mostrar isso para o analisando, que é uma forma de evitar uma dificuldade de lidar, de sustentar o silêncio. Se tu ficar nas 4 primeiras sessões e tu fazer isso, tu quebra vínculo com ela. Uhum.
Primeiras sessões a gente está ali para conter um pouquinho aquele ímpeto, mas a minha leitura, tá? Mas a gente começa com transferência. Tenta entender, como a Mariel Minervo fala, com quem ela fala quando ela fala com você. As 4 primeiras sessões é isso. Com quem ela fala quando ela fala com você. A gente viu ontem no curso que a gente estava dando consciente. Nenhuma outra psicoterapia trabalha com transferência como a psicanálise trabalha. O nosso pilar está muito na transferência, com quem ele fala quando fala com você. E a gente se vale. Tem lugares transferenciais fáceis, tem lugares difíceis. Tem muita mulher que vem fazer análise comigo e diz, eu detesto homem. E para mim é um desafio falar com você. Só que aí por isso que a análise não é fácil, eu estou falando com quem eu não gosto. Eu estou jogando na cara, eu estou batendo. E lembra que o Freud fala em totem tabu. Uma sessão de análise é uma sessão de parricídio. Para matar pai e mãe, ele tem que estar presente. Né? Então é aí que a gente vai. Pessoal, fechamos por hoje, fechamos esse artigo. Voltaremos a semana que vem com o terceiro analítico. E amanhã a gente vai falar sobre Assim Falava Zaratustra. Aos colegas que queiram estar conosco sobre os estudos do inconsciente, a primeira aula já está na plataforma, dá para comprar o curso, está com valor muito, muito, muito acessível. Foram meses de estudos que a gente fez. Semana que vem a gente já vai para outros autores. Ontem foi desde os filósofos até chegar no Freud. Falamos até de correlações do Platão, a forma que ele via essa questão da dualidade de inconsciente, até chegar no Freud, e a semana que vem a gente vai para outro autor, eu acredito que seja o Ferenczi e o Lacan. Então, é isso aí. Pessoal, obrigado por hoje, pelos estudos. O Ogden nos surpreendeu e acabou bem no início, mas daí a gente vai para a Associação Livre, e tivemos as indicações da Johanna ali. Obrigado, Johanna. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.